Olá, amigos e amigas da Tagore Editora, sejam bem-vindos aí a mais uma live de lançamento, pré-lançamento de livro. Hoje a gente hoje a gente vai trazer uma escritora que foi me apresentada, sabe aquelas coisas assim, amigo do amigo, que conhece e tal, etc. E eu fiquei muito encantado com o material que eu vi dela, né? Logo quando a gente começou a conversar. É uma escrita moderna. Ela estuda hoje essa parte de escrita criativa, etc., que eu acho que eu dou muito valor a esse tipo de coisa hoje, principalmente quando a gente vai é, começar a trabalhar com contos, romances. Eu acho que aí esse tipo de carinho ao escrever, estudar, né, é fantástico. E eu acho que a gente vai chamar aqui a Bruna para estar aqui com a gente. Olá, Maria dos Reis, seja bem-vinda aí, ó, conosco hoje. E ó, o Vini Alegria aí também, junto, valeu, Vi. Bruna já tá aqui, vou chamar ela para estar com a gente. E a gente vai falar desse livro aqui, ó. Contos Sombrios Sem Final Feliz, de Bruna Presmik, que já tem até um nome bem é, marqueteiro, né? Mas é interessante, ela vai falar um pouquinho desse nome dela. E vamos conhecer um pouco mais a Bruna e abrir aqui os nossos trabalhos de pré-venda, né? A gente vai ficar 2 semanas aí fazendo uma pré-venda, uma divulgação, então prepara que vai ter bastante material dela. E a Bruna tem uma coisa bem interessante que é o mote desse livro, que ela vai conversar com a gente e aí, obviamente, vamos deixar ela passar. Depois de muitas milhares de capas, muitas ilustrações, muitas revisões, que a gente até passou por umas coisas bem engraçadas. Pô, gente, pentei tanto esse cabelo aqui, mas não deu muito bem pra estar aqui com você. Mas, Bruna, entra aí, beijinho. Ah, não, tem pedidos. Ela não pediu, então eu tenho que ir aqui, né? Peraí. Ah, e o Bruno com ilustrações de Bruno Orubi. Pediu, então eu tenho que ir aqui, né? Ah, pronto, eu tô me escutando aí Olá, Bruna! Bem, Tudo bem? Gostei do visual, combinando pra caramba com o livro. é, Esse, esse nosso livro é black and white. é sombrio, né? O sombrio ele traz essa tons de cinza, né? Essa coisa mais preto, branco. E uma coisa bem legal, né? Que a cor assim da editora, né? Também é super clean. Eu acho que o livro ficou, né? Pegou tudo, assim. Eu acho que está super na vibe até da programação visual, né? Não foi nada difícil. E aí eu tinha que agradecer também aqui as ilustrações do Bruno Orubi, né, Bruna? E que Que também está aqui com a gente. entraram Que nesse, ficaram muito legais. nessa parte sombria e casou-se tudo, né? Ele conseguiu colocar no papel os meus personagens. Ó. Eu não vou mostrar muito não, porque, claro, obviamente a gente quer que as pessoas, né, comprem o livro e vejam aí. Que tem até as ilustrações, né, gente? Não foram ilustrações feitas assim de qualquer jeito. Até o estilo da ilustração foi feito de uma forma, né? E aí, Bruna, depois eu quero que você fale aí como é que foi essa produção com ele, né? Porque, na verdade, aqui eu fui mais os seus braços do que qualquer... Ó, e dois, gente. Sabe, um dos grandes aconselhadores, esse rabinho aí, ó, que tá passando aí, ó, pra Bruna fazer esse livro. Quem é esse daí, Bruna? Esse é o Boris. Seu Boris. Se ele passar aqui, eu pego ele para vocês verem. Ele já passou, já mostrou, né? Ô, Bruna, e né, queria te apresentar aqui aos nossos... Olha ele aí, ó. Ó, ainda dando uma coçadinha. Tá atrás de você aí, o Boris. Aí, mas eu estava conversando, né? Queria te apresentar, saber como é que é, assim, da onde veio essa tua inspiração, como é que começou. Eu sei que esse teu livro já está sendo maquinado há muito tempo, que você vem já umas inspirações e uns testes, jogando. Como é que está esse teu processo de criação, né?
né, literária que você se jogou. Você é uma mulher do mundo da internet, né, totalmente enfronhada nesse mundo, mas gosta do cheiro de papel, que eu sei. O tanto de livro aqui em casa. Eu comecei a escrever com 16 anos, né? Contos. Antes eu escrevia alguma coisa de poesia, mas os contos eu comecei a escrever com 16 anos. Eu escrevi alguns contos e apresentei. Eu fui morar no Rio para fazer faculdade e lá eu conheci algumas pessoas que trabalhavam em editoras, até grandes, famosas, e apresentei alguns dos meus contos, porque eu achava que poderia ter algum tipo de potencial. Quando a gente escreve, a gente acha que ou é o melhor ou o pior do mundo, né? É uma coisa assim muito louca. Mas levei um balde de água fria, Tagore. Um menino, um homem, né, na época que leu os contos, disse que eu era muito dura, eu não tinha alívio cômico e que os contos incomodavam. Essa foi a primeira, vamos dizer assim, avaliação que eu tive de uma editora, né? E Alívio cômico, eu adorei essa. Alívio cômico. cômico, exatamente. E aí eu engavetei. Tinha alguns contos na época, engavetei. Falei, deixa pra lá, né? Isso com 18, 20 anos. Depois, em 2012, aí eu já estava quase com 30, eu resgatei, comecei a escrever de novo, né? Voltei para Brasília, fiquei 10 anos no Rio, estudando, trabalhando, voltei para Brasília e comecei a escrever mais contos. Aí, de novo, assim, né, animada, eu falei, não, né, quem sabe, né? Aí dei também para uma mulher, eu não vou nem falar o nome, mas para ela fazer uma, como é que vocês chamam? Uma avaliação crítica, né? Uma crítica literária, uma avaliação crítica, como é que chama? Crítica literária. Visão, enfim. E ela falou também que precisava amadurecer muito ainda, né? Foi até então que eu comecei a estudar, que eu comecei a ler. Eu já lia muito, né? Nossa, ler contos de terror, eu adoro o Edgar Allan Poe, Lovecraft, enfim. Mas eu leio de tudo, mas eu comecei a ler mais contos porque é o que nasce de mim, sabe? São esses contos que nascem de mim. Quando eu paro para escrever, é isso que vem. Então, eu comecei a ler muito mais e comecei a estudar como o Edgar Allan Poe fazia os contos dele. E é todo um estudo muito louco. Não é que ele senta para escrever, né? Ele faz uma coisa lá, é uma métrica, é uma fórmula. Então, eu comecei a entrar nesse mundo em 2012, depois dessa segunda avaliação negativa. Aí fui reescrevendo meus contos, eu já tinha os personagens muito vivos na minha cabeça e eu acho que assim esses personagens que me deram mais motivação para continuar tentando, porque pareciam que eles queriam ser conhecidos, né? E aí eu refiz tudo e aí você apareceu, né? No ano passado. E aí eu falei, vou tentar uma terceira vez, né? Já tô com 40 anos, desde os 20, assim, tentando. E quando você falou, Bruna, tem potencial, eu fiquei muito feliz. Eu acho que eu chorei de felicidade. E eu sei que são contos que não são para todo o público, né, Tagore? São contos que já começa aí pelo título, eles não têm final feliz, alguns nem têm final, né? Eu fiz exatamente para a gente ter esse incômodo, porque eles falam sobre solidão. E a solidão humana, ela incomoda, né? Você vê uma pessoa sozinha almoçando, você vê uma pessoa sozinha no cinema. Então você olha e você fala, nossa, vai comer sozinho, vai ver um filme sozinho. Isso é um incômodo, até sem a gente querer, né? É uma coisa assim,
da nossa cultura. Então, quando eu falei para você, olha, eu quero que os títulos sejam uma palavra só, vai faltar os artigos, a pessoa vai ler e vai incomodar ela, né? Lembra que a gente conversou disso? Aí eu falei assim, as ilustrações que o Bruno fez, elas não parecem que elas não foram terminadas, elas são rabiscos, assim, né? Ele fez como se tivesse rabiscando com lápis em cinza, parece que falta cor, falta definição, mas é isso que eu queria trazer no livro, sabe? Queria que as pessoas ficassem com esse incômodo de quando a gente se incomoda de ver uma pessoa almoçando sozinha, entendeu? E aí, são 6 contos grandes, né? E 6 contos pequenos. Os 6 contos grandes, eu trago esses personagens que eles têm alguma coisa fantástica, né? Normalmente eles têm uma coisa fantástica, mas que você pode se simpatizar, até se identificar com eles. Por quê? Porque eles mostram uma das faces da solidão. A solidão, eu acho que a gente tem vários tipos de solidão, né? E aí, em cada uma desses contos, eu tentei buscar e mostrar um tipo dessa solidão. Muito legal. E eu acho, eu tava mostrando aqui o pessoal da gente aqui você fazendo aqui as emendas, ó, do livro, né? Tirando os artigos do que a gente tinha colocado. E eu gosto muito de uma que eu acho que você e a Daniela Migliari, que é uma outra escritora, que eu acho, não sei, acho que você conhece sim, sempre vi beleza nas sombras, onde há medo, sinto força. Eu adoro esse teu começo da tua apresentação, que é interessante, que, por exemplo, eu não sou, por exemplo, eu não gosto de filme de terror. Uhum. Tô fora. Não leio livro de terror, por exemplo, Edgar Allan Poe, Lovecraft, até a própria Mary Shelley com o Frankenstein, que para mim, né, são coisas assim que eu acho que fazem parte desse mundo, mas não é um mundo que não é um mundo que eu me dando. Mas no teu livro eu entendi não é um terror, né? Não. Essa é uma coisa, são essas várias nuances da solidão que eu achei fantástico que você trabalhou, que eu acho que você mandou muito bem, né? A gente tem a gente tem um prefácio da Claudine, né? Que é uma escritora aqui da cidade também. Agora eu preciso falar. Eu estava fazendo as entrevistas da BDB Cultural, né? Que é um projeto cultural da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, e eu tinha esse quadro, né? Que era entrevistar mulheres, contar a história de mulheres. A Claudine eu entrevistei no ano passado, e ela tem um grupo só de mulheres, a maioria senhoras, assim, né? Que começaram a escrever depois, já de maduras, né? Quando eu conversei com a Claudine, cara, o meu olho brilhou e eu falei, é isso que eu quero fazer. O sonho da minha vida é esse, ter o meu nome aí escrito num livro, sabe? E por mais que eu pensasse, assim, vou escrever um livro sobre... eu já fiz várias coisas, né, de trabalho, já trabalhei com Big Brother, já fiz um monte de coisas loucas na política e tal. Eu falei assim, vou fazer um livro sobre experiência, né? Que todo mundo quer experiência. Aí eu falo, não, cara, não é isso. Aí eu falei, vou escrever um romance. Aí comecei a rascunhar uma coisa ou outra e eu ainda falava assim, não é isso. Eu quero, né? Eu quero os meus contos no papel. E a Claudine me inspirou de uma maneira tão grande que foi aí que eu corri atrás de você, eu reuni os melhores contos, né? Eu reescrevi, eu conversei com o meu professor de escrita criativa, eu vi o que era melhor pra gente fazer e tal, não. E aí corri atrás de você. Foi graças ao Claudine, eu queria agradecer muito a ela. Que faz parte do prefácio, que a gente, né, e eu já conheço a Claudine de outros carnavais, né, e a gente, ela que é daqui de Brasília, né, e eu acho uma coisa muito legal, né, para quem está assistindo a gente aqui, nós somos de Brasília, eu acho que
a Tagore Editora, eu gosto de ter essa pegada dos autores locais, né? Eu gosto de fazer essa parte de incentivo também para os primeiros passos do escritor. E você já é uma escritora que já vem, né? Já vivendo com escritores já há um tempo, né? Sim. A gente também tem que dizer do nosso amigo em comum, que eu acho que é o Marcos Linhares, que esteve sempre aí com a gente. Ele não está aqui, eu acho que agora, mas está sempre conosco, né? Nos nossos projetos, que é o mundo literário que a gente vive aqui em Brasília, que eu acho bem legal, né? E, e eu acho que Sindicato de escritores, eu já me sindicalizei. e o Sindicato dos Escritores, que a gente tem sempre fazer parte. Eu acho que fica aqui uma dica, né, para todo mundo Sim. que, para nós que somos assim, nós não somos à margem, né, das grandes estruturas, né, de venda de livro, essa coisa toda. Não fazemos parte do eixo Rio-São Paulo, estamos aqui em Brasília, onde as pessoas têm uma visão meio maluca do que é Brasília, né? Nem os caras, nem os políticos mesmo entendem o que é Brasília, acham que aqui só tem político, essas É, coisas pois todas, é. mas tem uma produção cultural muito forte. E você agora. Música, de livro, e agora também eu estou entrando na dublagem de Brasília, estamos fazendo um polo de dublagem, então assim, teatro, aqui é muito rico, as pessoas aqui são muito talentosas. E eu acho muito legal. Porém, a gente tem, né, contra a gente aí esse estigma que Brasília traz. E eu acho que você, por exemplo, como uma escritora jovem, né, porque querendo ou não, nos seus 30 e 10 anos, você é jovem, uma jovem escritora, e eu acho que é interessante a gente trazer esse tipo de coisa, mas e ainda por cima você está inserida dentro desse mundo da internet, da divulgação, que hoje o livro precisa muito, né, Bruna? Sim, Você é uma profissional do marketing e agora escritora, mas você antes é uma profissional do marketing, né? Andou pelo mundo do direito, mas você é uma profissional do marketing. Você sabe o quanto que o livro ele precisa disso e os autores precisam ter essa noção, né? é isso mesmo, Tagore. Eu já ajudei vários escritores a divulgarem os livros deles e passando por tudo isso com você agora, eu vi que as etapas para se criar, né, para se dar à luz a um livro são diversas. Depois que você acaba de escrever, você fala, ufa, escrevi meu livro. Começa um mundo todo que eu não tinha noção, né? Que é você correr atrás de uma editora, correr atrás de parceiros, né? Enfim, façam a ilustração, a capa, a revisão, sente com o seu editor, tará, tudo pronto. Aí, que foi mais uma grande etapa, né? Foram meses e meses para ficar do jeitinho que eu queria, que você falava assim dá, assim não dá, o pessoal da capa, nananã, foi tudo tão lindo, né? Mas demorou bastante. E a partir de agora, dessa live, vai começar uma outra etapa, que vai ser a divulgação do livro. Não adianta a gente ter todo aquele trabalho para escrever o livro, né? Estudo, dedicação, criatividade, enfim, colocar tudo no papel, organizar, depois dar a carinha para o livro e esquecê-lo na prateleira de uma livraria. São tantos livros, né, Tagore? Tantos livros que a gente tem para ler e para comprar, que você precisa ser seu próprio marqueteiro. Você pode até contratar uma coisa aqui, uma assessoria ali e tal, mas você tem que realmente abraçar a sua obra. E eu tô há algum tempo na internet, todo dia lá enchendo o saco dos meus coleguinhas e impulsionando os posts e falando do livro. E a partir de agora, então, eu vou querer que todo mundo que se identifique com a obra leia, né? Porque também a gente conversa muito isso nas aulas de escrita, que nem toda literatura é para todo público, né? E foi o que você falou, Claro. você não gosta de terror e tal. O meu não é terror, mas ele fala sobre solidão de uma maneira muito direta, né? Uma maneira muito que as pessoas... Eu tenho certeza que a maioria das pessoas vão se identificar, mas você está no seu tempo, né? De identificação.
A gente até colocou, né, Itagori, né, assim, nas primeiras capas, cuidado, contém solidão. Então, leia no momento em que você esteja pronto para refletir sobre isso. Eu vi um vídeo de um psicólogo, que até é o Fábio William, que era até do DFTV, né? E ele tá fazendo psicologia, hipnoterapia, e ele falou uma coisa tão interessante, Tagore, que eu já tinha pensado sobre isso, refletido sobre isso, mas eu não tinha colocado nas palavras certas. Olha só, a gente é feito de vazio. Ah, sim. Todo mundo sente um vazio, né? E esse vazio, ele até usou assim, a gente é feito de átomos. Os átomos, eles têm um núcleo, e aí tem prótons, tem elétrons, mas a maior parte dos átomos são feitos de vazio, entendeu? Então, muitas vezes, todo mundo sente um vazio, e muitas vezes a gente está cheio desse vazio, né? E aí tenta procurar uma religião, um vício, uma paixão, alguma coisa para preencher esse vazio. E a gente se frustra, porque às vezes no começo a gente preenche o vazio e depois ele volta, porque ele está ali. E a solução para isso não é simples, mas eu já tinha pensado nisso. É a gente não preencher esse vazio, e sim aprender a conviver com esse vazio, entender esse vazio e compreender e tá tudo bem. Eu tô com vazio hoje e eu preciso parar e entender isso, né? Que faz parte de mim, faz parte de você, faz parte da gente, da nossa natureza. E muito do que eu escrevi nesses contos é sobre isso, sabe? Essa solidão que a gente sente, muitas vezes, ela tá tudo bem. Você não precisa ficar triste porque você tá se sentindo sozinho. Às vezes você tá cheio de gente em volta e você tá se sentindo sozinho. Por que isso acontece comigo? Oh, meu Deus. Não, então, é o momento que eu estou assim. Por que eu estou assim? Posso refletir por que eu estou assim e tal, mas não me culpar por estar sozinha, por estar me sentindo sozinha, ou até às vezes por gostar de estar sozinha, a tal da solitude, né? Que a pessoa quer ficar sozinha, prefere ficar sozinha. Então, assim, e às vezes é muito julgada por isso, né? Ah, não quer sair, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. E a pessoa gosta de simplesmente ficar em casa dançando de cueca, né? Vendo TV, música. E a solitude, quando a pessoa entende, ela é muito boa. Mas então eu refleti muito sobre esse vazio, sabe? E tem muito disso lá também nos contos. Foi interessante. E é muito interessante a discussão do vazio e da solidão, né? Porque a gente vive um mundo onde você falou algumas vezes, me veio várias ideias assim, né? Dessa coisa de você é obrigado a sempre estar com um bando de gente feliz fazendo festa. Se você não está fazendo isso, você é um desgraçado, um coitado, né? Mas também ser feliz com você mesmo. Você está só. E você, no momento de estar só, você está pleno, você está feliz. Isso é também para mim, né? E aí uma evolução. E você está estudando, e você estudou muito isso, né? Para poder escrever teus contos. E eu falo o seguinte, voltando lá atrás, lá no começo, antes de você fazer essa conversa sobre o vazio, que até meu pai me deu fala sobre um provérbio, né, chinês: uma casa é feita cheia de portas e janelas, mas é o vazio dentro dela que a faz habitável. Que vai falar sobre o que é o vazio, né? O vazio não é tão ruim, não é, né, o nada, né? E aí a gente vai ter umas outras digressões sobre isso. Mas voltando lá na frente, como você falou, por exemplo, eu preciso ser o meu marqueteiro e etc. Porque o livro ele precisa carregar a alma do autor. Né? O autor precisa dar essa alma para o livro. E você, por coincidência, nosso livro, que eu digo que também é meu, né? Que é o conto Sem Alma, né? Que é um conto fantástico, que eu acho que vale muito ver, né? E pega e trabalha muito essa coisa do olhar.
eu acho interessantíssimo, é o olhar, né? Cadê, o que é o olhar? Que a gente tem um olhar vazio, né? A gente fala sobre isso. O cara tem um olhar vazio. O que é isso? E você brinca com isso de um jeito que eu achei genial. Genial. Acho que todo mundo vai gostar para poder dar uma lida. E esse teu mergulho, né? É interessante isso, né, Bruno? Porque você, para poder escrever contos, mas você também mergulhou na alma humana para poder trabalhar isso, né? A gente até ficou trocando, né? Várias vezes que a gente estava fazendo o livro, estava uma sinergia assim, muito louca, que aparecia várias coisas, né? Matérias que você me mandava, eu te mandava uma coisinha que eram sobre as pessoas discutindo sobre a solidão, sobre o vazio, sobre as novas, né? Até sobre gatos, que você é uma marqueteira fantástica, porque eu já vi 2 gatos passando ali, ó. E Quase que você sabe que quando aparece gato, bomba a internet, né? é. Vídeo de gatinho. E gato está presente neste livro. Tá. E numa forma polêmica. É Polêmica. polêmica, porque a Bruna gosta de polêmica. Isso aqui, ó, são 2 olhinhos no começo do livro. Prestem atenção que logo nas primeiras páginas, ó, você vai ter um gato te olhando. Porque o gato, né? O próprio gato é dito como hoje o cachorro, todo mundo gosta, porque o cachorro brinca, etc. Mas o gato, ele é feliz com ele mesmo, né? Ele tá quietinho. E é outra coisa assim, né? O cachorro, que é até um pouco que eu falo isso no conto. O cachorro, qualquer pessoa pode ter um cachorro. O cachorro aceita a afeição e o carinho de qualquer pessoa. É um animal dócil, muito fácil de lidar, né? Eu amo cachorro já. Quando eu morava com minha avó, a gente tinha zilhões de cachorros, grande, pequeno, micro, enorme, e em casa, né? E eu fui ter gato depois que eu fui morar em apartamentos. Então, o gato não é igual ao cachorro. Você, por mais que você queira ter um gato de verdade é muito difícil. O gato escolhe o humano dele. Então, não adianta você ir na rua e pegar um gato, ir no pet shop e adotar, ou até comprar. Não adianta. Ele vai ser seu se ele quiser. E até você ter um gato de verdade é uma aventura. E é isso que eu falo no conto do Eu Quero um Gato. Que eu acho muito legal. E eu acho que você. Eu também tenho gato. Mas meus gatos não querem ser artistas de cinema. Eles não vêm aqui. Na verdade, é porque eles não vêm muito comigo. Que nem que você falou, ele escolhe quem é a pessoa que ele mais gosta dentro de casa, que é a minha esposa. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui na mesa dela, né? Que ela trabalha. E se ela está trabalhando, o gato está aqui, na mesa. Comigo ele nem olha, eu posso estar trabalhando, fazendo que ele. Às vezes, se eu estou sozinho com ele há muito tempo, é que ele vem aqui pertinho. Mas os teus estão aí passando, se divertindo, fazendo essa live ficar mais legal ainda. E não é só essa live, tá, agora. Às vezes eu estou em reunião com pessoas importantes, tipo deputados, né? Médicos, advogados, e os gatos passando. Às vezes caindo na minha cabeça. É incrível, ainda bem que o pessoal entende e ri, né? Porque são 3, eles são despertador, estagiários, né? Terapeutas, massagistas. Conselheiros, porque esse livro aqui tem muito inspiração desses gatos que te deram. Eles aparecem em alguns contos e tem um conto só para eles. Como você disse, né? Esse livro também não é para todo mundo. Não. Se você não gosta de gato, você pode até entender. Gato, né? Você pode até se identificar muito também. Porque eu vou te explicar por que você pode não gostar de gatos, né? Exatamente. Gatos. Exatamente. É verdade. Se você não gosta de gatos, vale a pena dar uma lida nesse texto. Vai. Né? Que ficou muito legal. Que eu acho que ficou bem... que é engraçado que algumas vezes são... Eu, às vezes, teus textos, às vezes, do gato, pelo menos, é tragicômico, né? É tragicômico. Viu? É meu alívio cômico no livro. É muito bom, é um alívio cômico, muito bom. Porque tem. E a gente estava falando, né, dessa coisa, que eu acho que também o livro acaba sendo um livro objeto, né, o Bruno? A gente ficou um bom tempo brincando. Brincando é uma maneira de dizer, gente, não estou querendo dizer que não é
gente não deu importância, não é isso. Mas aqui a gente ficou testando, né? Muito pelo, Falando o que podia ficar melhor. Hã? muito pelo contrário, né? É, Eu, que a gente ficou... é, Porque eu acho que eu e você, a gente está se divertindo, né? Eu querendo ou não, eu digo brincando, porque eu acho que a gente se diverte ao produzir esse tipo de trabalho, onde a gente fica testando. O que pode ser legal? Ah, isso pode ser legal? Não, não. E esse aqui? E essa ilustração desse jeito, desse tamanho? Não, pode ser. Não, não, essa não ficou legal. O cabelo dela não ficou bom desse jeito. Diminui. Aumenta fulano. Ih, não, essa resolução do... Ficou, não, ih, a cara dele não ficou legal. Ih, vira para o outro lado. são. Hã? Manda refazer a ilustração. É, Teve e, quantas capas? Umas 50 capas. o Bruno é um cara de paciência, porque a Bruna leu. Muito a ele. Assim, ele pegou muito rápido o estilo. A gente casou, assim, sabe, com a vibe. Ele muito da minha vibe, assim. Mas, assim, às vezes eu era um pouquinho chata e falava, ai, não ficou bom assim, quero isso. Aí ficava horas descrevendo o personagem para ele, como se a pessoa existisse, né? Porque para mim existe. Mas ele brilhantemente colocou todos os meus personagens vivos no livro. Foi assim, eu nunca imaginei ter um livro tão ilustrado, mas eu precisei mostrar para vocês todas aquelas ilustrações. Eu acho que dá um movimento ao livro, né? Traz um movimento e também como você que escolheu o teu ilustrador, eu acho que ele conseguiu. Porque uma das coisas que te fazer que às vezes traz muita frustração, sabia, Bruna? Para quem está produzindo um livro, às vezes e de não entender que o próprio ilustrador ele não consegue ver dentro da cabeça do escritor, né? Exatamente. E essa afinidade entre escritor e ilustrador, ela tem que acontecer, mas de um lado, o escritor ele tem que ter uma certa maleabilidade, uma certa flexibilidade para entender que o ilustrador vai passar por aquela história por ele, mas o estilo é do ilustrador, né? Sim. Não é exato. Foi exatamente por isso que eu escolhi o Bruno, porque eu olhei as ilustrações dele, me apaixonei pelas ilustrações e falei, cara, isso sou eu. Isso são os meus contos. É desse jeito aqui, dessa maneira, cinza, preto, branco, inacabado, é isso que eu quero. Então, quando eu fui a ele, eu fui já acreditando no artista. Eu não peguei uma pessoa e quis que ela tirasse o que eu tinha dentro da minha cabeça e colocasse no papel, entendeu? Ele já tinha e eu pesquisei muito, não foi assim, abrir, olha que ilustração de... Não, eu vi muito nos ilustradores. Eu fui passeando pelo Behance, que é tipo né, um local que tem... Um lugar de portfólio, né? Portfólio de como eu trabalho ilustradores. com design, publicidade há muito tempo, eu tive, né, essa noção de ter essa procura. E aí, quando eu vi, eu falei, é isso. Então, assim, não adianta realmente você ter na sua cabeça uma coisa que você nunca viu, que ninguém nunca viu, você falar para outra pessoa e ela magicamente fazer aparecer. Isso não vai acontecer. É muito difícil, né? Você realmente precisa ir atrás do que você quer e acreditar no artista. E assim, foram pouquíssimas ilustrações que ele teve que redesenhar totalmente. Acho que foi, se eu contar uma ou duas, sabe? Que eu falei assim, não gostei assim, faz assim, porque na minha cabeça estava diferente e tal. E aí era só a forma, mas o estilo não. O estilo é o estilo dele. E isso é muito legal, sabe? Né? Porque a gente sempre está, né? Eu acho que quando a gente está conversando com o escritor, a gente está sempre, principalmente nós, né? Que somos, assim, o começo do processo, né? O escritor, depois a editora, e aí é interessante você ter esse tipo de coisa para que o teu processo seja mais fluido, né? Você não está preocupado em controlar o cara, não, deixa, porque aí tudo acontece, né, Bruna? A coisa acontece de uma forma mais fluida, o livro sai, as coisas, né? Muita gente se frustra, e eu gosto de dar essa coisa. E uma das coisas que eu acho bem legal, que você tem uma visão bem interessante, e eu pego de uma epígrafe que você fez no livro,
que não há beleza rara sem algo de estranho nas proporções. Do Edgar Allan Poe. Sim. Né? E você tem uma visão bem legal sobre isso e também tem um texto bem interessante sobre isso, né? Sobre as proporções da vida, né? Sobre as coisas. E eu acho que vale a pena também você falar um pouquinho que a gente, que tipo de, de proporção que você fala, que é essa proporção que você, por que você escolheu essa tua epígrafe? Que eu acho que eu me conecto com um conto aqui. E que o que você quer dizer com isso quando você coloca essa epígrafe no teu livro? Então, eu sempre eu nunca fui padrão, né? Eu sempre fui, gordinha, óculos, roupa esquisita. Sempre gostei muito de coisas que as pessoas não gostavam, não conheciam, desconheciam. Então, assim, o sombrio sempre me encantou muito. Aí, tipo, tem a Pequena Sereia, eu gosto mais da Úrsula, que é a vilã. Temos sabe, essa parte mais diferente, vamos dizer assim, entendeu? Em vez de querer ser a princesa, eu queria saber o que a Rainha Má fez. Essa estranheza para os outros me abriam os olhos, né? Me faziam querer saber mais, querer conhecer a outra pessoa, entendeu? Aquela pessoa que está ali de capuz, tímida, no fundo da sala, às vezes me chamava mais atenção do que aquela que está com o vestido mais bonito e com o cabelo mais penteado, sabe? Eu tinha curiosidade em conhecer e ler e ver coisas que a maioria das pessoas não tinham, entende? Hoje em dia é mais discutido isso, né? A gente tem as vilãs da Disney como protagonista de filmes, a gente tem pessoas lendo e realmente debatendo mais sobre literaturas que antes nem podia se falar, né? Ainda temos algumas aí que são tabus, né? Que eu realmente já li e assim, conheço poucas pessoas que tenham lido para a gente realmente conversar sobre, mas estamos evoluindo. Então, assim, essa estranheza que eu digo é esse olhar mais dedicado, mais profundo, até mais especial com o que os outros acham que é paralelo, que é a margem da sociedade, né? Que são minorias, que são, enfim, coisas que não devem ser... A gente não precisa gastar tempo com elas, vamos dizer assim, entendeu? Uhum. E desde criança, Tagore, os desenhos que eu assistia eram os desenhos mais... né? Que tinha cemitério, que tinha meninas de um olho só, as minhas tatuagens... E vai falar para mim que você gostava do Carolinho. Eu não conhecia esse Carolinho. Daquele... Ai, meu Deus do céu. Agora lá vou eu. Eu tô com um problema aqui de memória. Mas é o... Noiva Cadáver. Como é que chama ele? Tem até um livrinho dele aqui. Onde que tá, Gustavo? Deixa eu pegar aqui, peraí, rapidinho. Tá aqui, ó. Isso aqui a gente foi no... Tá vendo? Tim Burton. Tim Burton. A gente foi no negócio dele. Olha que delícia esse livro. Com ilustrações dele. Que engraçado. Eu amo. Tem um cara aqui em Brasília. Nossa, obra é minha paixão. Então, assim, é isso. Tim Burton, ele me identifico muito. Não só ele, tá? Mas me identifico muito. É isso. Tá vendo? Beetlejuice? Aqui, Beetlejuice. Eu adoro. Eu adoro. Beetlejuice. Eu até pego, eu trago, eu sempre brinco com esse Beetlejuice. Eu nem sabia que existia o Tim Burton na época, né? Pois é. Do Beetlejuice, nem sabia que existia. Pois é. E eu acho, e aí volto a dizer, né, para quem está assistindo a gente aqui, quem chegou agora aí, eu acho que você tem essa pegada, que gosta do diferente,
você traz uma visão bem legal sobre aspectos simples. E uma outra coisa, que eu já estou aqui, né, mais ou menos seguindo pelo caminho do teu livro, que eu fiquei chocado positivamente, que é sobre o teu conto 6, O Leito 3. Sim. Isso foi... O leito é tudo que eu escrevi até hoje é, é muito da vivência. Eu acho que todo mundo escreve sobre a sua vivência, né? Assim, a literatura, Tagore, é uma arte que você vê assim, a gente pode até ter escritores jovens, né? Mas que quanto mais o escritor é maduro, quanto mais o escritor é vivido, mais a arte ela é densa, né? Não é que nem não sei, o nome do músico que aos 4 anos fazia peças... Mozart, né? Que aos 4 anos fazia peças que, nossa, o cara era um gênio. Ou um pintor que, né, pintava a partir do músico. Ah, eu canto desde a barriga da minha mãe, né? Não tem essas coisas? O escritor não, né? O escritor, ele passa para o papel o que ele viveu, né? E o Leito 3, ele fecha esse livro com essa característica. Todos os meus contos, eles falam sobre solidão. Porque eu sou muito sozinha? Não, a minha família é grande. Minha família é grande, eu sempre tive muitas pessoas, eu tenho 4 irmãos, sempre tive muitas pessoas do meu lado e tudo. Mas eu tenho uma doença autoimune e eu precisei, durante a minha vida toda, ficar, dos 20 anos para cá, ficar muito no hospital. E muitas vezes eu ficava na UTI, né? E eu conheço várias UTIs. Brasília, Rio, São Paulo. Hospital, se precisar de uma UTI, fala comigo que eu te dou umas dicas. E nisso, logicamente, UTI, mesmo quem nunca esteve em uma, sabe que é um local que você está muito sozinho, né? Resguardado. Você precisa realmente ficar... Aí a solidão, olha a solidão no tema de novo. Isso. A solidão. Desse tema, eu realmente tirei muita coisa desses meus tempos de UTI. E o Leito 3 é uma crítica pessoal minha à falta de humanidade dos hospitais e dos médicos. Ai, o povo vai me matar, mas é isso, sabe? Mas é verdade, mas é verdade, a gente sabe que é verdade. É verdade. E, gente, não é uma crítica, gente, não pense que é uma crítica, que ela está falando crítica. É um conto surreal, surreal não, real, mas que trabalha de jeitos, que eu acho que quem for ler, e aí lembra dessa minha fala, percebe as nuances, percebe como é que foram os nomes dos personagens, o que tem, que eu acho que aí que tá uma coisa fantástica que eu acho que vale a pena ver, que eu acho que você aí, Bruna, mandou muito bem. Para mim é chocante e como que você falou, é uma coisa desconfortável. É desconfortável. Você é desconfortável. E eu acho que... Mas fala. E aí eu escrevi, e assim, cada palavra que está ali tem um significado. Cada palavra que não está ali tem um significado. Logicamente, quem já esteve numa UTI pode ser que consiga entender coisas que uma pessoa que não esteve não entenda de primeira, assim, sabe? Mas a reflexão no todo, eu acho que todo mundo vai entender. Porque mesmo que você não esteja tido numa UTI, você já conheceu alguém que esteja no hospital, né? Claro. E um hospital, eu acho que um hospital, principalmente aqui no Brasil, ele ainda tem muito o que se modificar para abraçar os seus pacientes e oferecer, que falam tanto em saúde mental, né, Tagore? E dentro do hospital, eu acho que isso deveria ser a prioridade máxima, sabe?
prioridade máxima em UTI, em atendimento de pronto-socorro, em quarto, até os médicos mesmos, entendeu? Os médicos de consulta, de exame, essa parte de robotização, de comercialização da medicina é muito grande. Então, eu acho que a gente precisa dar 200 passos para trás e começar a repensar, principalmente, né, na parte médica, essa humanização, que a gente fala tanto no marketing e que deveria ser passada para outras áreas, como a área médica, né, a área de saúde. Eu acho que se fala tanto, né? Se fala. É claro, a gente entende que, por exemplo, o mundo da medicina, ele acaba ficando muito... ele é um mundo duro, né? Porque as pessoas não veem a vida e a morte a todo momento, né? Vem muita dor. E elas acabam se petrificando, né? Eu acho que essa é uma coisa interessante. Mas, ao mesmo tempo, quem está ali, né, é um ser humano que quer, no mínimo, um acolhimento, né? Quer, no mínimo, ser visto. E é um ser humano passando pelo pior momento da vida dele. É só isso. Se você está no hospital, é o pior momento da sua vida. Basicamente é isso. Então, você está lidando... As pessoas estão lidando com isso. Não é com o cotidiano. É com alguém que está realmente com medo, que está doente, que está sozinho, né? E que precisa desse apoio. E eu acho que vale muito, vale muito. Eu acho que você trabalha ali vários aspectos. Trabalha a parte da solidão, trabalha o tratamento médico, a forma como é que você... Como as pessoas se sentem. Eu acho que você passa muito bem essa sensação. É interessante, né? Quando você lê e você sente aquilo que a personagem está sentindo. Né? E eu acho que meio profundo. E eu acho que aí você acerta, né? Por isso eu acho que esse fecha bem essa parte dos contos maiores. E aí a gente entra uma pegada muito legal que eu gostei pra caramba, que é uma coisa meio assim, né? Você entra, vai no banheiro e dá uma lidinha, que são os microcontos, né? Sim, esses microcontos eu adoro escrever. Normalmente, quando eu passo uma situação mesmo, e aí eu paro para refletir, cara, ele já nasce pronto na minha cabeça, tá? Agora eu só passo para o papel. Tudo já vem assim, muito certinho. Diálogos, ou descrição, ou interrogações, né? São pequenas cenas para a gente refletir sobre nós, né? Tem criança, tem amizade, tem sobre tudo ali. Eu fiquei até com vontade de ler um, mas eu vou deixar para as pessoas lerem quando comprarem o livro, né? Eu ia fazer um spoiler aqui, mas não vou fazer não, porque também eu fico fazendo spoiler, aí a pessoa não quer exatamente o livro que é o mais legal de todos. Mas uma coisa que eu acho engraçado, Bruna, que eu morri de rir quando a gente estava conversando, são teus sonhos, né? Você tem uns sonhos fantásticos. Olha que coisa interessante, eu já não sonho. Eu sonho raramente, mas é muito. Eu sou aquela pessoa, sabe aquele Waking, não sei se já assistiram Waking Life. O cara fecha o olho, aí ele abre, pronto, de novo. Eu durmo e acordo. Não tenho sonho. Nossa, quem me dera. Eu sonho a noite inteira. E às vezes eu controlo o meu sonho, né? Às vezes não, mas às vezes eu controlo muito o meu sonho. Aí eu falo assim, não, aquele sonho estava muito bom, vou voltar e vou continuar sonhando aquilo. Aí eu volto e estou sonhando a mesma coisa. Aí tem aquela uma coisa que eu estava te contando, né? Que eu vou ler um livro, eu fico muito, muito ligada naquele livro, uma série, Grey's Anatomy, já estou 18ª temporada, né? E aí eu comecei, na metade lá dos Grey's Anatomy, eu comecei a sonhar com capítulos inteiros que não existiam. E aí, conversando com o Gustavo, com outras pessoas, aquele capítulo tal. Bruna, você tá louca? Isso nunca existiu. Eu falei, como não?
Claro que existiu. Ele tá... Nunca existiu, Bruna. Você é louca. E eu ia ver a louca mesmo. Porque, assim, com todo respeito às pessoas, né? Tô falando de uma maneira... Mas, assim, era coisa na minha cabeça. Eu sonhei com capítulos inteiros de Grey's Anatomy. Não foram só um. Foram uns 3 ou 4 capítulos. Que nunca existiram. Nunca passaram na TV. Só na minha cabeça. Cara, é muito louco, porque essa eu morri de ler, que você teve a pachorra de fazer não sei quem. Deve ter sido o Gustavo, né? Que é o nosso cameraman, que possivelmente está aí preparando toda a estrutura de áudio, vídeo, transmissão, aquela coisa toda. E aí fez assistir tudo de novo para falar para você. Não, Bruno, você sonhou. Para eu chegar à conclusão que realmente era eu que estava errada. Acho que cabeça de escritor é assim, gente. Passou aqui, vai. Livro, a gente conversando sobre no Clube do Livro, a gente conversando sobre o Dia do Coringa, que é um livro do mesmo autor do Mundo Sofia, e eu falando assim, gente, mas e essa parte aqui que fez isso? Bruna, que livro você tá lendo? Aí eu falei, não, peraí, tá aqui. Eu grifei e não tinha. Sonhei. Cara, que louco, né? Então é uma mente extremamente criativa que eu tenho certeza que virão muitos outros livros. Tomando remédio na terapia, tá tudo sob controle. Mas cara. Não, é muito, muito legal. E eu acho que tá... Ô, Bruno, eu queria que você desse um oi aqui para um monte, que eu já vi vários nomes Presmic aqui, já vi uma galera... Gente, muito obrigada por entrar. Eu não tô vendo quem tá aí, mas depois eu vou ver e vou agradecer um a um. Ó, eu vou falar aqui, ó, que mandou para você, ó, Daniela Dias. Oi, Dani. Tem aqui, eu vi uma Presmic que passou, mas o Lucas Gabriel, Samuel, Felipe Melo. Da dublagem. Uhul! Aí tem o Bruno. Dubladora, hein? Hã? Você é dubladora. Que agora o polo de dublagem de Brasília também tá aí. É verdade, a gente tem que mandar um abraço à Fátima, que investiu nisso, né? Aqui, a Fátima Mourão. E eu já tô enchendo o saco dela também para ela fazer os cursos de audiolivro, que eu vou também querer fazer o meu livro de audiolivro, porque eu tenho problema de visão também, né? Como vocês podem ver o tamanho do óculos. Mas muitas vezes, Tagore, eu não tenho força para ler, né? Porque a leitura é um exercício, por incrível que pareça. E às vezes até no hospital, até em casa, quando eu não posso fazer muita coisa e tal, eu escuto livros. Eu não escuto muito música, né? Eu não gosto muito de escutar música, mas eu escuto muito livros. Então, os audiobooks, gente, eu vou me tornar uma profissional da voz para fazer audiobook, porque eu acho que vai ajudar muita gente a ver o mundo dos livros com uma outra carinha também, né? Poder este livrinho terá uma versão em audiolivro já. Estamos anunciando, não está pronta, estará pronta, né? Estará futuramente pronta. Eu vou treinar Fátima, vou fazer tudo bonitinho lá, vou fazer meu audiolivro lá e vou fazer outros também. Ah, legal. E olha, eu tenho que falar que tem uma pessoa que mandou aqui, que eu vi ela, Elísia Rezende. É minha mãe. Filha, te amo. Mandou um beijo para você. Minha maior fã. Tá aqui só. É verdade, eu tô sabendo. E eu tô sabendo que, inclusive, ela vai estar no nosso trabalho de pós-produção, né? Divulgação de livros e outras coisas mais. Com certeza. Minha mãe tem um botequinho, né? Um botequim na Quito Arte, que é aqui no Lago Norte, uma cooperativa. E todo mundo que vai lá, eu com certeza vou deixar um monte de livro lá para ela vender para todo mundo. E o que tem de solitário nesse bar, meu filho? Oh, muita gente vai querer comprar. Mas a gente tem uma pegada, né? Esse livro é para matar a solidão. Isso. E para curtir. Para curtir a solidão. Muita gente que encosta lá pedindo uma branquinha tá querendo curtir a solidão.
Não tá querendo matar, não, mas tá querendo curtir. E o livro é para as duas coisas. Para você aprender a matar e para você entender e curtir. Legal demais. E temos mais uma coisa, e a gente já tem a nossa data de lançamento, né? Temos. Porque quem comprar o livro agora, a gente só vai despachar ele, ou pode pegar no lançamento, não é, Bruna? Sim. Ou vai poder pegar no lançamento, mas a gente só vai despachar no dia do lançamento, né? Para as pessoas que comprarem de fora do Brasil, tal, etc. Porque a gente vai deixar um tempo de pré-venda aí. Ai, a Tânia, os meus irmãozinhos, né? Todo mundo comprando aí que não é daqui, né? A Tânia, que eu tenho que, cara, agradecer muito também, que é a esposa do meu pai. Cara, a gente tá junta desde os meus 4 anos. E, Tagore, muito engraçado, porque eu sempre fui aquela pessoa, assim, mais, vamos dizer assim, ousada para escrever, né? E quando eu era pequena, quinta série, sexta série e tal, eu fazia umas redações muito loucas, sabe? Tipo, o professor falava assim, vamos falar das férias. Aí, cara, não vou falar que era mentirosa, não, mas é porque eu inventava um monte de coisa, né? E aí, escritora, gente, não é mentirosa, escritora. E aí, muitas vezes, a Tânia foi me defender na escola, porque falavam que era plágio. Você acredita? Não sabia dessa tua história, não. Cara. Editor, falava que eu, uma criança de 5 anos, estava plagiando. E ela sentava do meu lado, eu fazia os textos todos, né? E ela ia na escola brigar por mim, muitas vezes. Me inscreveu em concurso de redação, ganhei muito concurso de redação. Morei em Foz do Iguaçu um tempo. Lá, cara, eu aprendi muita coisa, foi muito bom. As escolas que eu estudei lá, bem diferentes aqui de Brasília, né? Foi um choque de realidade, foi muito bom. Então, agradeço. E ela assim. Interessante. Eu também não sabia dessa tua história de Foz do Iguaçu, não. Tu fica escondendo as coisas, pô. Você não colocou isso aqui na orelha do livro. Coisa que eu vivi. E ela é uma das minhas maiores fãs de escrita. Ela sempre que precisa, ela me liga, ela me pede. E, cara, ela adora o que eu escrevo e eu adoro que ela adore, porque isso me incentiva muito, desde criancinha. Então, se ela tiver aí. Eu não sei, ó. O que foi com a produção? A produção, o que a produção falou aí? Falando, não, tá todo mundo ali, tá todo mundo ali. Tânia, tem a Tânia que você falou? Então, um beijo pra ela, Tânia Presmíquio. Pronto, ela tá aqui. Tânia, ó, que sempre torceu muito por isso. Deixa eu te falar, então, que dia que teremos nosso lançamento? Será dia 28 desse mês agora de junho, de 19 às 22 horas, aonde? No lugar mais brasileiro de Brasília, Beirute da Zanorte, 107. Chiquinho Beirute também. da Zanorte, gente. Beijo, Chiquinho. Vou te falar. E me vendo, muitos anos de parceria aí. Abraçou essa causa comigo também, fez questão que fosse lá esse lançamento. Nunca fiz lançamento lá no Beirute, hein? Da Asa Norte. Então vai ser, vamos estrear. Vamos pro bar, você vai ver como dá muito certo. Com muito quibe. Muito quibe, muito chopp, muita esfirra, muita parmegiana, né? Que é a história de Brasília. Tá aí com 60 e tantos anos de Brasília e Beirute. A história é legal, né? A história é legal do Beirute. Acho que vale a pena. Quem não for de Brasília e vier um dia para Brasília, tem que passar no Beirute. Tem que passar no Beirute. E quem é de Brasília tem que prestigiar o Beirute. Tá lá. Exatamente. Do dia inteiro praticamente, né? Se tem aquela fominha, você chega lá, tem aquelas esfirras na hora, é uma delícia. E tem muita coisa cultural acontecendo no Beirute, viu? Eles fazem lançamento de livro, eles fazem apresentação de DJs, de exposição. Então, o Beirute é um lugar cultural de Brasília também. Tanto muito legal. E eu acho que é isso, né? Eu acho que o mundo literário ele é uma coisa fantástica, porque é o mundo da cultura. Porque é engraçado, né, Bruno? Quando você fala no teu livro, por exemplo, você tem 6 contos aqui que falam, aí eu vou rapidamente. Você vai falar assim, sobre o olhar sem vida, né? Eu não falei sobre a menina, o título da menina do bordado, que eu esqueci. Tá muito revoltada. Claudine mesmo. Ai, Bruna! Esse
desconto, vai receber algumas críticas boas, eu acho. Eu acho, ó. E dois, uma coisa também que eu esqueci, gente. Desses 6, um vai virar futuramente um romance. Sim, muito importante isso. Que é esse sim, um romance distópico, mas com uma pegada fantástica. Mas aí isso aí ó, aqui ó, o Orubi falando que a menina do bordado é o melhor conto. Viu? Bruno, eu acho que é muito bom, mas vou te falar que o do Leito me tocou pesadamente. Me deu assim, aquele soquinho no estômago, sabe? Muito bom, Bruno. Eu acho que são as reflexões bem legais. E então a gente não esqueceu, né? Agora, que o tombo é autoficção. Sabe que é autoficção, né? Que aconteceu comigo, mas aí eu exagerei tudo. Autoficção. O tombo é autoficção. Exatamente, tô sabendo. E aí, que a gente não, mas aí eu não quero falar muito do tombo, porque é fácil a gente dar spoiler. O tombo é fácil mesmo. É muito fácil dar spoiler, não vale. E aí eu coloquei um monte de coisa, inventando um monte de coisa, né? E aí, que é muito louco, né? Você fala assim, meu Deus. O tombo da... Ô, Bruna, vamos fazer o nosso checklist. Então, a gente falou do nosso lançamento. Estamos abrindo a pré-venda aí nos escritoresbrasileiros.com.br. Eu coloquei lá. Vou deixar na descrição aqui do nosso Instagram lá o link certinho para todo mundo clicar. E a gente vai fazer mais umas 2 ou 3 diversões essa semana, né? Vamos. Para quem comprar vai ter mimos. Brinde. Esse livro vai vir com cheirinho. Vai vir com cheirinho. Não é só cheiro de livro, não. Para quem esses ratos de biblioteca, que você gosta as traças de biblioteca que adoram ficar cheirando o livro e tal. Não estou falando de ninguém, viu, Bruna? Não estou falando de ninguém. Mas é um cheiro de livro de solidão. O que é? E os marcadores? Então, vai vir com mimo, 2 marcadores e com cheirinho nesses nossos livros. E todos irão. Porque para quem não puder vir para Brasília, né, não for de Brasília e não puder ir lá no Beirute, mas a Bruna vai autografar todos. Vou autografar todos. Vamos levar. Coisa, né? Eu queria dizer também que a gente vai estar em feiras do livro com ele, né? Com certeza. Com certeza. Vamos, a gente já está se preparando, né? Você, não sei como é que tá ali, você falou que vai com as meninas, né? Lá para Pernambuco. Garota, quero mandar um beijo também para ler o pessoal da Escrevo Garota, que é um grupo que eu entrei para incentivar mulheres a escrever também. Então, vou com elas para Pernambuco, Tiradentes, para Flip de Paraty, gente, que sonho! Muito bom. Exatamente. E aí vai ser muito legal, então se preparem. E brevemente, assim, depois do lançamento, estaremos nas nossas livrarias Leitura, onde a Bruna vai falar com os vendedores da livraria, vai bater papo e a gente vai avisando, né? Seguir o canal aqui da Tagore e o canal da Bruna, que quando a gente for para a livraria bater um papo lá, a gente vai chamar também para poder dar uma conversada, falar sobre isso, falar sobre literatura. Né? A Bruna também, gente, para quem não sabe, a Bruna trabalha com essa coisa de marketing digital, tem uma especialização nessa parte de escritores, então vale a pena porque ela já passou pelo caminho, já comeu o pão que o diabo amassou, não foi, Bruna? Foi, aprendi muito, já tinha ajudado outros escritores, mas agora eu tô tinindo. Pode entrar em contato comigo que eu ajudo, que a gente faz junto aí a divulgação, que eu já tô cheio de segredos aqui, dos macetes. Bruna, se você tiver ainda alguma coisa, a gente chegou 1 hora. Porque a Bruna falou para mim, tá, olha, 30 minutos, 1 hora. Eu falei, Bruna, a gente tem papo aqui para falar 5 horas. Pô, tranquilamente, a noite inteira, né? Eu falo, quando ele me liga para falar uma coisinha, a gente já fica 1 hora no telefone, imagina para bater um papo, né, Tagore? Exatamente. Então, e aí, você quer mandar aqui, ó, a Fátima Barros, que gente, vocês estão deixando a gente com muita vontade de ler agora. Obrigado, gostei, brigadíssimo. Isso mesmo. Né? Então, agradecer a todo mundo, né, por estar aqui com a gente, que eu sei que sábado à noite é a hora de estar na balada, né? Ou de assistir aquela série sozinho, acompanhado. Festa junina. E brevemente, festa junina.
Hein, Bruna? E dois, não falar que esse aqui vai ser um bom livro para ler nas férias, Vai né? Ficando em casa. nas férias. Ou, Ó, para quem não tem namorado, para quem tem namorado e se sente sozinho, para dar para o namorado como indireta. Ó, dia 12 aí. boa. Então tá. A gente já chegou numa hora, né, Bruna? Se você quiser mandar um especial, aquele beijinho para minha mãe, para meu pai, para você, tal, pode falar. Pro Gustavo, fica a dica, manda pro Gustavo, que ele não tá assistindo aí. Marido, obrigada. Apesar dele ainda não ter lido o livro, tá, Tagore, até hoje. Não. Depois de 48 bonecas. E 10 anos, né? Porque nem aquele. Quando a gente se conheceu, que eu mandei pra ele, lê aí, né? Nada ainda. Vamos ver se ele compra um. Eu não quero estragar. Ele tá falando que não quer estragar a experiência, né? Mas aí, por favor, gente, não me deixem sozinha no lançamento. Medo de todo autor, eu acho, é ficar sozinha no lançamento. Não, esse tipo de solidão você não vai ter, não. Esse tipo de solidão eu garanto. Queria muito agradecer também o Ricardo Mapurunga, que leu muitos dos contos e me ajudou a dar uma lapidada, né? É tanta gente para agradecer, mas eu já falei de Claudine, já falei do Linhares, você tá agora, claro, né? Nem preciso falar, a gente está aí. Mas eu não sou nada, eu sou suas mãos, eu não sou nada. Todos os dias, né? Pessoal da dublagem também, a Sandra Bacelar, a Fátima Mourão, a minha turma de dublagem, que é maravilhosa, e tá todo mundo sempre me incentivando lá, perguntando do livro, Juliano, Batalha também, sempre perguntando. Muita gente, muita gente. Então, assim, queria agradecer todo mundo que veio pra live, que eu chamei várias pessoas, marquei várias pessoas, né? Os convites para o lançamento, eu vou mandar para o pessoal que está aqui de Brasília. Eu fiz um por nome, cada um para mandar pelo nome, então tudo aqui, né? Então, se puder ir, eu vou agradecer muito. Se não puder comprar, depois a gente também pode fazer, sei lá, uma noite de autógrafos lá no Botequim com a minha mãe, que ela vai gostar. A gente vai fazer. Como assim a gente pode fazer? Para mim já está aqui na minha agenda. A gente vai fazer primeiro Beirute, depois autógrafos lá no... Vai ser... E depois livraria. Depois livraria. Meu sonho também, né? Tem uma noite de autógrafo na livraria. Que aí eu vou contratar uma pessoa para gravar, filmar, vou fazer vídeo. Uma pessoa, eu também. Eu sei que pessoa Pois é, ele mesmo. A Fabi também, a Fabi Gotti, que agora tá me ajudando a ser uma pessoa mais classuda, né? Ela é tipo consultora de imagem. Tô trabalhando com ela. Então, assim, meu filho, tá ficando chique, eu vou ser uma escritora chique, né? Gente, ó. É o estilo, mas vou ficar chique. Muito bom. E dois, ó, mostrar para vocês aqui, a gente tem a Bruna vai estar lá nas livrarias leituras nesse projeto aqui, ó, Leia um Autor de PSB, que é um projeto aqui da Tagore, que a gente abre espaço, né, que vai estar aí, eu vi aqui, tem vários, tem o Morvão, o Lhoa, tem mandar um abraço para ele, que mandou aqui um escritinho, para Maria dos Reis, vi aqui mais a Laí Franca, que está aqui também, né? Então, todos, um grande abraço, são escritores aqui de Brasília, que estão lá e que sempre apoiaram aqui a Tagore, sempre são conosco, e, querendo ou não, são grandes amigos, e eu fico muito feliz de estar com essa família toda aí. Isso, Leia BSB. Bruna, obrigada. Muitíssimo obrigado, um grande beijo para você, sucesso para nós, né? Tá. Que o seu sucesso será o meu Também, sucesso. O nosso. Obrigada, viu? Um abração, produção. Tchau, tchau. Tchau, tchau.